Aqui hoje a gente está tendo a participação especial, né, de Leandro Gatti, né? A pronúncia está correta, né, Leandro? Isso, a pronúncia está correta. Pronto, Leandro Gatti. Ele é da equipe da Solute, certo? Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Qual é a sua função na Solute, falar um pouco da empresa também, porque tem muita gente aqui que me acompanha que não conhece, né, a Solute, não conhece muito bem sobre a questão da assinatura eletrônica, certificado digital, né, qual é a função de um prontuário eletrônico. E aí eu gostaria, Leandro, que você falasse um pouco sobre você, né, sobre a forma como você vem trabalhando, qual é a sua função dentro da Solute e quem é a Solute, Uhum. né, nesse momento no mercado. Tá ok. Bom, meu nome é Leandro Gatti. Bom, eu trabalho na Solute há aproximadamente um ano, tá? Eu sou da área de tecnologia, trabalho há 20 anos na área de tecnologia e eu sou coordenador da equipe de vendas da Vertical Saúde na Solute. Nós temos um time de vendas focado em atender o público, o setor de saúde, né? Hospitais, clínicas, indústria farmacêutica, todo esse mercado a Solute atua e aí, pela demanda e pela necessidade de ter um atendimento diferenciado, nós temos a Vertical Saúde. E nós temos vendedores aí que atendem em todo o Brasil, né? As instituições e os médicos. Mas aqui a gente está tendo uma parceria da M Gestão e Saúde, né, que é o nosso prontuário eletrônico, junto com a Solute, e aqui é o Marco Araújo, né, que é quem vos fala. Né, quem não me conhece ainda, eu sou médico, eu sou formado desde 2014 e venho atuando em várias frentes da medicina. Vejo muito a importância da saúde mental, mas também como a organização em saúde, a organização em como a gente trabalha é importante nesse processo. A gente elencou aqui alguns pontos que eu vou estar discutindo aqui com o Leandro, né? Sobre a diferença. Há alguma diferença entre uma assinatura digital e uma assinatura eletrônica, né? O que é um certificado digital e como é que pode se conseguir um? Quem pode ter um certificado digital? Isso é só para médicos, né? As formas de se assinar eletronicamente um documento, nuvem, token, existem outras formas, aqui lá não vai estar trazendo, prescrição e dispensação de medicações na farmácia. Né? Como é que eu posso fazer um atendimento hoje, permitido pelo CFM, com a telemedicina? Como é que eu faço essa prescrição? Como é que o paciente recebe isso e leva à farmácia? Né? E aí, quando você tem um documento assinado, como é que eu valido? Existe validade jurídica? Como eu posso ver aquele documento e comprovar que ele foi assinado por mim? E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o prontuário eletrônico, quais são os benefícios e a validade jurídica disso, né? E, iniciando, eu trouxe aqui dois exemplos, né? A gente tem aqui uma assinatura eletrônica, uma forma de assinatura eletrônica, aqui vocês veem a minha, né? Que é incorporado em um dos sistemas que eu atendo, certo? Não é um Uhum. sistema meu, eu faço atendimentos para essa empresa e lá a gente faz esse tipo de assinatura. E existe o outro tipo de assinatura, que é a assinatura digital, que a gente vai estar já falando sobre ela. E aqui eu trouxe o exemplo para vocês da minha dentro do meu prontuário eletrônico, certo? Já com a integração da Solute, com essa parceria que a gente está, certo? E agora que a Vamos gente lá, tem esses então. tópicos, e eu vou dar a palavra agora para Leandro, certo? Fique à vontade para estar falando dessa diferença entre a Tá assinatura ok. digital e a assinatura eletrônica. Bom, essa é uma pergunta bem interessante, até para quem é do próprio mercado, do segmento de tecnologia, às vezes tem dificuldade em entender isso. Isso não foi diferente quando eu comecei na Solute, tá, pessoal? É que, na verdade, assim, a assinatura eletrônica é um termo muito amplo, tá? E ela envolve todos os tipos de firma que usam os meios eletrônicos como validação. O que é isso, né? Bom, essa tecnologia são assinaturas, vou usar um exemplo simples, tá? Vamos pensar em senha, né? Uma que você usa para consolidar uma operação bancária. Ela é um tipo de assinatura digital. Então, basicamente, toda assinatura digital é eletrônica.
né? Mas nem toda assinatura eletrônica é digital, né? Seja com a digitação de um código de segurança para confirmar uma transferência bancária, ou por meio de um certificado digital, né, para você realizar uma operação no site da Receita Federal, a validação eletrônica assegura mais proteção às operações e muito mais velocidade no fechamento de negócios, enfim, né, você tem muita praticidade disso. Já a assinatura digital, o que é a assinatura digital? Ela é um tipo de assinatura eletrônica que usa uma operações matemáticas, eu não vou entrar muito no termo técnico para a gente não se atrapalhar, né? E para garantir uma proteção extra na autenticidade, né? Eu estou aumentando a minha informação para garantir a legalidade desse documento. Fazendo uma lista gradual, assim, um outro exemplo, fazendo uma lista gradual de níveis de segurança entre os tipos de assinatura digital, a gente tem vários tipos de assinatura digital, tá? Nós temos a assinatura digital com grau máximo, né? A assinatura digital com grau máximo de autenticação, ela possui algumas chaves, algumas questões específicas, né? Ela possui uma chave privada composta por um conjunto de códigos criptográficos. Num exemplo geral, vamos pensar assim: eu tenho a assinatura simples, a eletrônica simples, que ela tem só um fator, pode ser uma senha, né? Uma senha alfanumérica ou até uma senha numérica. Essa é uma assinatura simples, né? E aí a assinatura eletrônica com certificado digital, ela tem dois fatores de autenticação, um é uma chave pública e outra é privada, né? E isso está dentro das normas do ITI, né? Que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é a unidade responsável pela criação da infraestrutura das chaves públicas no Brasil. Tá? E isso é o que é o certificado digital por trás da assinatura eletrônica. Tá? Então, é onde a gente chega nessa questão da segurança, né? Os exemplos que o Marco deu foi de uma assinatura simples. Essa assinatura simples, a primeira que ele mostrou, pode voltar lá um pouquinho, Marco, só para a gente mostrar para o pessoal. Ó, esse exemplo da assinatura simples que está ali em cima, ela não tem validade jurídica, ela é uma assinatura questionável. Pode ter sido o Marcos quem fez, pode não ter sido o Marcos que fez, né? Então, um juiz, dentro de um processo, dentro de uma validação, ele pode questionar essa assinatura, né? Ele pode chegar e dizer assim: não é garantido que foi o Marco quem assinou esse documento. Já na assinatura com certificado digital por trás, né, no modelo, no padrão ICP Brasil, esse tipo de problema não ocorre. Por quê? Porque são seguidas diversas normas, né, e técnicas para que exista garantia sobre essa assinatura. Então, ela não é passível de ser questionada juridicamente. Esse é um dos principais pontos. E, claro, ela traz muito mais segurança para o usuário também, né, que são questões que a gente vai estar olhando lá na frente, tá? Alguma dúvida até aqui? Marco, quer colocar alguma coisa? A Raila? Não? Vamos prosseguir, então. Tudo tranquilo até agora. Tá, joia. Tá com o áudio desligado, né, Marco? Ou, desculpa. Pronto. Essa primeira forma, ela é muito disseminada, né? Sim. Porque a gente, inclusive eu fazia até pouco tempo, eu tinha os meus registros, muitos em Word, usando as nuvens. Aí a gente pensa que colocando isso aí tem uma validade, né? Mas qualquer pessoa, como você falou, pode ter isso. E eu também tinha essa dificuldade eu não me sentia bem, na verdade, né? E não me sinto em utilizar. Mas a gente tem que ir se adaptando, conhecendo, e aí foi onde eu vim para a questão da certificação A da certificação. assinatura digital. E você vê um ponto interessante, o que está acontecendo hoje no Brasil, né? A maior parte das grandes redes de hospitais, de clínicas, o pessoal já está indo para cá. Uma, porque tem muito a ver com o que a gente vai ver lá depois relacionado ao sistema, tem muito, além
de você ter uma segurança legal aqui, você também tem toda a questão da experiência do paciente, né? Mas realmente, para o profissional que tem a clínica própria dele, que faz um atendimento, é importante que ele comece a entender que esse é um mundo sem volta, né? Que ele vai melhorar muito o atendimento e vai melhorar muito a segurança da informação dele dentro do consultório, né? Bom, o ITI, né, que é o eu comentei antes, é o Instituto Nacional de Tecnologia e Infraestrutura. Vou explicar um pouco como é que funciona o certificado e onde é que o ITI entra nessa questão, tá? Bom, para um certificado digital, as codificações são diferentes em cada assinatura. Isso é um ponto importante para você garantir a integridade do documento. Então, aquele documento possui uma codificação única, tá? E qualquer tentativa de alterar esse documento invalida a assinatura que você fixou lá, né? Como se fosse uma chancela para uma autoridade certificadora, tá? Eu preciso disso para ser uma autoridade certificadora. E essa autoridade certificadora, essa entidade, ela é licenciada pelo ITI, né? Que é a unidade responsável pela criação das chaves públicas brasileiras. E aí, para assinar um documento digital, é necessário ter um certificado digital que gere essas chaves, tá? Então, assim, em 2018, esse recurso era obrigatório para empresas apenas, né, com mais de um funcionário. E isso começou a mudar e a pandemia trouxe essa grande mudança com relação à necessidade de certificado. E a gente entrou muito mais na era digital. Então, assim, a Solute hoje ela é uma autoridade certificadora, ela é uma AC, né? Então, ela cria os certificados, ela segue todas as normas do ITI para a criação das chaves, tá? Então, ela cria os certificados. Uma autoridade de registro já é um nível abaixo na cadeia. É quem emite o certificado junto à AC, né? Ele trabalha junto com a AC. A AC produz e ele entrega. Então, são níveis diferentes aí de trabalho. Tá? O ICP Brasil é o nível mais alto, né? Então, aqui, quando você trata do certificado digital, o ICP é a infraestrutura de chaves públicas, o ITI é o responsável por essa estrutura, né? A AC produz o certificado com base no que o ITI informa, e a AR, né, que é a autoridade de registro, é quem pode fazer a entrega e emissão desse certificado. Tá? Então, assim, são todos os níveis que nós temos hoje de certificado digital. Tem o Eduardo participando junto, se ele quiser colocar alguma coisa também, Edu, pode ficar à vontade. É meu irmão gêmeo na Solute, tá, gente? Pode seguir, Marco. Tá no mudo de novo. Pronto. O certificado, por exemplo, eu tenho o meu certificado junto à Solute. Certo. Ele é um código que é como se fosse a minha identidade com você. Exatamente. É como se eu tivesse uma cédula de identidade com foto. É como se fosse um Com... RG dentro de um digital, né? Pronto. Aí, quando eu faço uma assinatura, eu vou até esse certificado para dizer, ó, sou eu que estou usando o certificado. Aí você diz, beleza, você é o dono do certificado, então essa assinatura pode ser utilizada. Então, é esse o fluxo. Exatamente. Esse é o ciclo. Pronto. Perdão, não deu para ouvir direito. Você pode Pronto. repetir, por favor? Ela perguntou se para usar assinatura precisa de senha. Como é que acho que é a parte prática em si, né? Como é Sim, que a gente sim. faz? Sim, a gente vai estar vendo isso, tá? Existem vários níveis diferentes de autenticação, né? Mas aí a gente vai estar vendo na frente, a princípio sim, tá? Mas dependendo do tipo de certificado, esse fator de autenticação ele aumenta, né? Hoje, com os certificados A3 em nuvem, você tem dois fatores de autenticação, além da senha. Bom, quem pode ter um certificado digital? Essa é uma pergunta muito legal, né? Como eu comentei antes, tudo começou ali com as empresas, né? Então, as empresas tinham
como as empresas com mais de um funcionário tinham que ter um certificado para emitir nota e para fazer um monte de coisa. Hoje, a gente veio dentro de uma evolução tecnológica muito grande, uma evolução imposta pela pandemia, e a gente viu, por exemplo, o próprio caso do público dos médicos, né? Médicos, enfermeiros, enfim, pessoal adotando a utilização, principalmente os hospitais, adotando a utilização de certificado digital para assinatura de prontuário, e isso gerou uma grande evolução e revolução dentro do setor de saúde, né? Onde eu saio do papel, que me gera um risco enorme de perder o documento, né? A gente tem toda a questão do SAMI, que tem que ter 20 anos com aquele documento em mãos. Tu melhorou a agilidade no atendimento, se proporcionou também o atendimento a longa distância com a telemedicina. Então, assim, você consegue hoje atender uma pessoa, não importa a região que a pessoa estiver, por uma videoconferência, podendo prescrever um remédio, né, podendo solicitar exames, podendo fazer vários procedimentos que antes você precisava da pessoa ali presencialmente com você. Então, se ganha agilidade. Sabe o que eu penso muito quando eu começo a fazer analogia sobre isso, Marco? Naquela pessoa que mora no interior, que às vezes tem que pegar e viajar 100, 200 quilômetros para ir até um hospital ou para visitar um especialista, né? Como casos, vários especialistas que nós temos, e numa clínica, enfim. E essa pessoa hoje, com a telemedicina, você tem essa possibilidade de fazer isso a longa distância, né? De ter esse primeiro contato, pelo menos, de ter essa solicitação de exames e tudo mais, isso feito de maneira remota, né? E aí o prontuário eletrônico serve para documentar tudo isso, né? Então você tem o teu registro e com o certificado digital você garante a legalidade desse documento. Então, para o médico, isso abre várias fronteiras, melhora muito o serviço, e no meu ponto de vista, esse é um mundo sem volta. Tá? Não tem como voltar lá atrás, porque isso é muito melhor. E aí, claro, outras áreas, outros setores no Brasil também estão utilizando certificado digital. Hoje a gente fala muito em assinatura de contrato, principalmente, né? Eu vou assinar um contrato, assino com um certificado digital, ou no mínimo com uma assinatura eletrônica. E a gente fica pensando, hoje, por exemplo, para você realizar uma declaração de imposto de renda, se você tiver certificado digital, já facilita todo o processo. Então, a boa parte da população hoje que declara vai acabar utilizando também o certificado digital. Ele vai acabar, como você mencionou ali alguns slides atrás, vai virar o RG digital do cidadão, das pessoas. Né? Todo mundo vai acabar tendo que ter, todo mundo hoje pode ter, né? Você pode ter o seu eCPF, né? Então, e essa é uma realidade que vai, com certeza, expandir nos próximos anos, tá? Não precisa só ser. Então, assim, você pode ter um enfermeiro, você pode ter várias pessoas que utilizem certificados, fisioterapeutas, né? Enfim, e médicos, independente da área, também podem ter. Então, hoje, dentro do segmento da saúde, todo mundo já deveria estar usando certificado digital. Porque é interessante isso que você fala, né, que não é um caminho sem volta, né, porque a gente teve muita resistência quanto à telemedicina, muita resistência quanto aos prontuários eletrônicos. Isso da assinatura digital ser obrigatória dentro dos registros em saúde, isso já tem um tempo que vem sendo solicitado, mas muito pouco implementado ainda. Né? A gente ainda tem muito, principalmente dentro dos grandes hospitais, é difícil ter esse controle. Né? A gente tá engatinhando, mas estamos andando nesse sentido. A parte da medicina, já tem muitos médicos que aderiram, mas muitos ainda que não. Ainda não. Que ainda tem essa dificuldade com o novo, com a tecnologia, né? E eu vejo muito também a parte dos profissionais da saúde não médicos. Então, aqui a gente tem a parte, eu trabalho com muitos psicólogos, psicanalistas, hipnoterapeutas, terapeutas holísticos, né, fisioterapeutas, educadores físicos, e muitos deles ainda estão na época do papel, né, ainda estão
registrando seus atendimentos em papel. Eu trabalho em um serviço público, né? E nesse serviço a gente utiliza prontuário em papel, né? E existem casos onde a gente acaba perdendo informações, onde misturam-se os prontuários. Então você faz uma evolução ali na mão, aí o paciente volta para você 2, 3 meses depois. Você tem que sair procurando manualmente em todos os lugares para ver se você acha. Então, acaba que a gente tem aquela ilusão de que o que está no papel é mais seguro, né? Exato. Só que essa questão do papel é papel. Se cair água, É, ele pode perder, se cair café. E hoje em dia a gente tem a criptografia, a gente tem os backups, salvar em nuvem. Então, existem várias formas da gente duplicar os arquivos para a gente facilitar o resgate. Então, tem muita ferramenta hoje em dia. E os psicólogos, por exemplo, eu vou fazer uma discussão de um caso com um psicólogo, né, que eu trabalho aqui. E aí ele fala, não, peraí, que eu vou procurar o prontuário para saber o que é que tem esse paciente. Aí ele tem que marcar um dia para ele ir lá no consultório dele, para procurar os prontuários, para saber o que foi. E hoje, com o mundo digital, a gente pode ter isso na palma da mão, a gente pode estar procurando, interagindo, é mais rápido, é mais prático, né? Então, tudo isso vem. E todo mundo que trabalha com registro, você vê hoje que a parte de contabilidade, eles já estão aderindo muito, né? Essa já questão. bastante. E os profissionais da saúde deveriam estar entre os principais, porque quando eu faço, por exemplo, eu posso fazer um prontuário e assinar, beleza. Só que eu tenho a responsabilidade do prontuário quanto à minha pessoa, que eu escrevi, mas ele também é direito do paciente, né? Se o paciente quiser depois o prontuário dele, né? Como é? Se você não achar, aí a questão jurídica é envolvida. Então, tudo isso é complicado. Com E aí, certeza. né? Complementando o que você falou, eu tive uma experiência agora no final do ano, né? Eu acabei pegando Covid e eu fiz um PCR no aqueles laboratórios, eu estava em São Paulo, então tem vários laboratórios montados em mercado. Eu fiz no mercado, né? Fiz o PCR e ele já deu positivo. E eu fui para casa e eu estava com muita dor no corpo e eu comecei a ter febre, né? E aí, ao invés de ir até um hospital, eu optei pela telemedicina. E nesse caso, a médica me atendeu, expliquei que tinha feito o PCR e tudo, informei tudo direitinho. E foi muito rápido a consulta, mesmo eu tendo que esperar uma fila para ser atendido na telemedicina. Eu estava na minha casa, sentado no sofá, confortável, não estava correndo risco, né? Ela me passou uma receita médica, eu recebi a receita no SMS, né? Pude comprar pela farmácia direto, né? Enfim, de casa, então não precisei sair. Então, isso me proporcionou um bem-estar muito maior que se eu tivesse que ir até um hospital, né? Para pegar a medicação que eu precisava tomar e até mesmo para poder ter um documento para me afastar, né? Para poder ficar em casa. Então, isso facilitou muito. E eu acredito que realmente o pessoal da área da saúde tem que investir, tem que ir atrás em digitalizar os seus processos. Quiser seguir, está mudo de novo, Marco. Pronto, se alguém tiver algum questionamento, pode estar falando. Tá. Pronto. E aqui, falando sobre as formas de se assinar um documento. Aí vai para o que foi questionado aqui anteriormente. Isso. Bom, no eCPF, tá, nós temos alguns modelos. Nós temos o modelo A1, né, que vamos dizer assim é o modelo menos seguro de todos, o modelo A3, que é o modelo A3, e o modelo A3 em nuvem, tá, o modelo A3 padrão e o em nuvem. Por que que o A1 eu digo que é o modelo menos seguro de todos? Porque o A1 ele é instalado em máquina, né? Eu instalo o meu certificado num computador. Então, esse arquivo do certificado ele pode ser copiado.
eu posso instalar em mais máquinas. Por isso, ele tem a segurança, né? É um certificado, é uma identidade, mas ele tem essa questão essa insegurança por questão de copiar, de se hackear, alguém hackeia a tua máquina, copia o teu certificado, é um problema, né? Já os certificados da categoria 3, eles já são muito mais seguros. Por quê? Porque eles precisam de um elemento externo, né? Ou um pendrive, tá? Ou um celular, ou um cartão, né? Então eu tenho essa possibilidade de ter um certificado muito mais seguro, porque ele tem um elemento, ele tem um outro fator de autenticação. Na questão do certificado em nuvem, qual é a principal vantagem dele? Ele é mobile, ele está no celular, né? Então, o que é legal? Para você acessar o certificado, você tem que entrar no celular com a sua digital ou com a sua senha, né? Ou com a sua biometria, a biometria que estiver disponível no celular. E quando você acessa o Bird ID, por exemplo, você também precisa colocar ou a impressão digital, né, a biometria, ou digitar uma senha para acessar ele. E ele vai te gerar um código randômico, né? Que é o OTP que você coloca para assinar. O processo em si é muito rápido. A gente falando assim, pode pensar, nossa, dá um trabalho. Não dá. É 2 segundos ali, você está com a numeração na mão digitando. Mas, claro, para se burlar isso, dá muito trabalho, né? Então, é muito mais seguro, muito mais prático. Quem sai sem celular hoje de casa? A gente, eu digo, né? Esquecer o celular em casa é mesmo que esquecer uma peça de roupa, né? Você sente que está faltando alguma coisa, então você não faz isso hoje. Ele virou um elemento chave na sua vida, na nossa vida moderna de hoje. Então, eu diria que esse é o principal incentivador do uso do certificado em nuvem. Outra questão do certificado em nuvem é integrá-lo com ferramentas, né, com sistemas para fazer essa questão da assinatura eletrônica de prontuários eletrônicos, a emissão de receituário, de atestados, enfim. Tudo isso você pode fazer com um certificado em nuvem. O processo digital fica muito mais prático para os desenvolvedores de tecnologia e para os usuários também, né? Diferente de um certificado A3 em mídia, o A1 até você consegue fazer essa integração porque ele está na máquina, né? Mas aí você corre um risco maior de perder esse certificado, de ter esse certificado copiado. Sim. E até se o certificado está instalado na máquina e der algum problema na máquina, o seu sistema Você também perdeu o já certificado. apagou. Aí o cidadão vai, não, vou fazer uma cópia de segurança, não vou fazer um backup. Mas aí está correndo o risco de alguém poder acessar o backup. O A1, hoje em dia, eu acredito que ainda muita gente usa, mas com o tempo a tendência dele é entrar em desuso, né? Justamente por causa dessas questões. A própria tecnologia, o próprio certificado A3 em mídia, ele também vai acabar deixando de existir, porque todo mundo vai optar por ter um. Agora eu tenho que ter o meu celular, aí eu tenho que ter a chave do carro, aí eu tenho que ter o token do A3, né? Eu tenho que levar o cartão, né? O pendrive, enfim. Então, não é prático, né? E hoje a gente precisa ter praticidade e segurança, os dois andando lado a lado. Tem outras questões importantes também do certificado em nuvem, como, por exemplo, ele é regulamentado pela SBIS, né? Eu comentei já sobre a questão de integração, é outro fator muito importante, né? E isso dá uma praticidade muito grande, porque para um hospital gerenciar um certificado em nuvem é muito mais fácil que gerenciar um certificado em mídia, quando tem as grandes integrações, né? Mas para o usuário final, para o médico autônomo, o interessante é tê-lo pela praticidade e pela segurança extra que ele proporciona. Sim, Essas são as principais vantagens do certificado em nuvem. isso. Eu posso falar do certificado em nuvem porque é o que eu utilizo, né? Uhum, Então, como é que eu fiz o processo, né? Primeiro, eu entrei em contato com a Solute, né, dizendo que eu gostaria de adquirir o certificado digital. E aí foi agendado comigo um atendimento onde eu teria que me apresentar a documentação, ver a assinatura, né? Fazer tudo isso, ver se está tudo certo com o meu CPF,
enfim. Estando tudo ok, e aí eles dão prosseguimento para que eu vá adquirir o certificado, né? Aí, Uhum. quando o certificado está liberado, para quem não conhece, né, eu baixo no celular o Board ID, e para eu entrar nele, no próprio aplicativo, precisa de uma senha, que já é uma validação. E hoje em dia, as ferramentas, como tem o Face ID também, né, a entrada através do reconhecimento de face, já traz mais segurança ainda. Então, eu vinculo ao Face ID para ter acesso, e aí, depois que eu entro, ainda tem outra senha, que é para o OTP, que é o que eu dou a validação final dos meus processos, né? Seja na parte da psicologia, você vai fazer um relatório, você está fazendo atendimento online, que hoje os psicólogos estão fazendo muito, e você precisa fazer um relatório para que o paciente entregue ao seu psiquiatra, entregue a outro profissional que o acompanhe. E aí você pode emitir o seu certificado digital através dessa impressão, é tipo uma assinatura mesmo, né? Por isso o nome é Uhum. assinatura. Então ele assina no papel, no documento, e você envia virtualmente. E ele pode, a gente vai falar sobre validação, que ele não precisa imprimir, né? Isso é uma das coisas Exato. muito interessantes. Que o pessoal pensa, ah, mas como é? Eu vou ter que imprimir a receita, imprimir o documento? Não. Você manda o certificado em PDF, pega o certificado e bota na plataforma de validação, que não Eu acho que a gente necessariamente. pode ir descendo até já para falar das receitas, já que a gente já engatou nesse assunto. Sim, O... E realmente é isso. Eu vou usar o exemplo que eu tive, que o legal é você viver, né? Não é só a gente falar, né? Eu estava em casa, eu fiz a telemedicina. O processo para o médico ele é muito transparente com os sistemas que geram a questão das receitas, né? Então, você seleciona o tipo de receita que você quer, né? Se é uma receita restrita ou não restrita. Seleciona os medicamentos, coloca os dados da pessoa, coloca os medicamentos que você está receitando para a pessoa, a dosagem. Esse é um outro negócio interessante, porque por ser digital, você evita o erro, né? Porque antigamente o médico passava a receita, você tem que levar na farmácia e tem alguém que tem que interpretar o que foi escrito, né? E pode acontecer da pessoa ter dificuldade de identificar o que está escrito. Talvez pela pressa ou pela própria grafia do médico, isso pode atrapalhar um pouco. Então, você coloca o medicamento, você assina aquela receita com o seu certificado digital, e aquela receita vem também para o celular da gente ou por e-mail, né? Geralmente vem por SMS, muito rápido, você recebe na hora a receita. Então, você já pode consultar numa farmácia online ou ir até a farmácia, né? Essa farmácia está recebendo essa receita e pode validar, através do certificado digital, a autenticidade dessa receita. Então, você tem todo o ciclo amarrado hoje dentro da cadeia, se você quiser, para atender o seu paciente. E isso traz uma segurança muito grande para o paciente, né? O risco de tomar uma medicação errada ela pode reduzir, é muito reduzido, né? Então, dentro dessas facilidades que eu acredito que para o médico isso facilite bastante. E o próprio processo em si, ele acaba sendo muito rápido, né? Depois a gente pode estar falando mais das soluções, mas tudo integrado, funcionando, para ele acaba ficando mais fácil também. E até para ele poder acompanhar o histórico de receituário que ele passou para o paciente no tratamento. Aí que ele está fazendo um tratamento, que nem você comentou sobre a questão de psiquiatria e até está fazendo um acompanhamento com uma medicação. Essa medicação teve uma progressão, não teve uma progressão? O que eu posso substituir? Ou o que eu posso, né, modificar ali para ajudar o meu paciente? Então, tem várias situações importantes aí que o médico pode se beneficiar. Ele vai ter todo o histórico do que ele usou com o paciente, além do relatório das consultas, das conversas e tudo mais. Sem precisar aquilo que você comentou antes, né, Marco? Sem precisar estar revirando o papel, por mais organizado que se perde tempo procurando papel. Aí ele tem um assistente, alguém lá na frente, por um erro, ela trocou a ficha, colocou a receita errada, ou, sabe, de uma folha do prontuário ou do relatório que não foi colocado.
já perdeu a informação, né? Já vai ter que perguntar para o paciente de novo o que aconteceu, né? Então, isso melhora em muito a qualidade do atendimento. Acho que, num geral, acho que é aonde nós podemos chegar hoje, né? Isso, justamente. E aí, nesse sentido, a gente já viu a parte da prescrição, né? Quando o documento ele está assinado, algo, de alguma forma a gente tem que validar, né? Porque não é, eu posso pegar um documento em Word, colocar lá uma foto daquilo e salvar como PDF, né? E aí, como é que eu tenho a garantia, né, realmente que aquele documento ele está assinado por uma autoridade certificadora, né? O interessante com o certificado em nuvem, como você tem o processo integrado, como é o teu caso, né? Hoje, a gente estava falando desde o início sobre grandes sistemas que atendem grandes instituições, mas tem os sistemas como o da MGS, que são voltados para o autônomo, que são voltados para atender o autônomo. E já está tudo pronto. Ele adquirindo o certificado em nuvem, isso vai facilitar muito a vida dele. Por quê? Ele não vai ter que ficar pensando em como ele vai assinar, usando talvez um PDF, alguma coisa assim. Já vai estar pronto ali. Ele terminou de preencher por um formulário, terminou de preencher a receita, por exemplo. No final do processo, já vai chamar o Bird para ele colocar os dados e assinar, né? Então, o processo para o médico ele tem um ganho também, a melhoria no trabalho dele, no dia a dia, né? Acaba ficando mais fácil, acaba ficando muito mais fácil. Então, e eu vejo o quanto é importante, que nem no caso de vocês, terem desenvolvido uma solução pensando no médico autônomo. Tem pouquíssimas empresas olhando para isso agora, né? O áudio. Eu desliguei para não atrapalhar, né? Você acabei esquecendo. O prontuário eletrônico, realmente, ele é muito ainda hospitalar, né? Ele ainda é muito nesse ambiente institucional, ambiente grande, né? Ele traz uma sensação de distanciamento com o profissional. É como se a gente fosse ali só uma formiguinha e nós não tivéssemos a nossa autoridade frente ao processo, né? E nesse sentido, como eu venho trabalhando, já trabalhei em várias instituições públicas e privadas, nesses últimos 7 anos, e eu vejo sistemas em relação à complexidade, né? Às Uhum. vezes você tem o sistema 10 milhões de coisas ali para você usar só uma partezinha e ainda tem que procurar como é que você vai se integrar naquele processo para dar validade. É uma coisa, você bota uma informação e essa informação todo mundo tem acesso. Aí você vê, "Oxe, como é que funciona essa questão do sigilo?", né? Então, é algo que precisa ainda ser amadurecido. E aí, pensando nisso, pensando nessa autonomia e na gente que trabalha na parte de consultório, que a gente, muitos profissionais hoje optaram por parar os aluguéis e fazer os atendimentos em casa, né? E Uhum. com essa pandemia revolucionou a parte eu vou botar telesaúde. Quando a gente fala telemedicina, a gente foca muito em médico, né? Mas Sim. além dos médicos, os outros profissionais em saúde, eles precisam se inteirar desse processo. O profissional autônomo, que muitas vezes a gente traz a responsabilidade para o médico do atendimento, do registro, porque o CFM ele é muito rígido quanto a isso. Mas a gente não pode esquecer que todo profissional de saúde que esteja envolvido no processo de cuidado, ele traz em si a responsabilidade desse paciente, né? Então, ele precisa ter uma estrutura que, caso aconteça alguma coisa, caso o paciente peça um relatório, caso um juiz peça um relatório sobre como está o processo de saúde da pessoa. Eu falo muito em saúde mental, que é onde eu trabalho mais. A gente tem muitos casos judicializados, tem muito caso na Previdência Social,
né? Que precisa de um embasamento. O juiz tem que olhar para aquilo e validar realmente, né? Mas, além disso, outras áreas da saúde que acabam muito, a parte de ortopedia, fisioterapia. Então, você precisa ter um embasamento. E como é que eu vou ter isso se a maioria das soluções hoje, elas são a nível hospitalar, né? Então, foi pensando nisso que eu construí o prontuário eletrônico MGS, que é o sistema M Gestão em Saúde, que é justamente para estar facilitando, legalizando, dando estrutura e facilitando o tempo, né? Hoje em dia, todo mundo... a parte dos profissionais não médicos, muitos não utilizam ainda computador, né? Fazem à mão e podem estar utilizando o próprio celular para estar subindo a questão dos relatórios. Por exemplo, tem muitos testes na psicologia, psicanálise que eles fazem, que a pessoa vai lá e escreve. Ele pode tirar uma foto, transformar em PDF, sobe para a plataforma, assina digitalmente com o Board ID e você vai ter a validade daquele processo. E ele vai Aquele ficar processo. armazenado, né? Vai ficar os Sim, 5 anos da psicologia ou os 20 anos da medicina, né? E assim sucessivamente. legal. Vamos descendo. Acho que a gente já adiantou bastante os nossos comentários, né? Tem o Já exemplo ali, os documentos, a gente já passou por tudo isso. isso, a questão da validação, que pode ser feita aqui pela assinatura Uhum, digital.iti.gov.br, que é aqui, ó, a prescrição, o farmacêutico, ele pode entrar por aqui. E também tem o verificador.iti, que é qualquer documento independente dele ser prescrição médica, certo? Então, desculpe, então ele vem nesse sentido. E aí o prontuário eletrônico, a gente já conversou muito sobre os já. benefícios, a gente já falou disso aqui, ó, validade jurídica. Isso Então, é muito importante, né? isso ele tem, desde que, desde que ele tenha assinatura digital. Certo? Prontuário eletrônico, ele não é só porque está numa nuvem que você tem um sistema que bota a evolução. Você tem que provar que você assinou, que foi você que evoluiu, que é você que acompanha. É aí onde entra a importância dessa integração, né? E aí eu venho aqui agradecer novamente a todo o suporte da Solute, né, que tornou possível esse trabalho conjunto. E hoje o prontuário eletrônico, M Gestão e Saúde, que vocês estão vendo a logo aqui embaixo, ele já está disponível, funcionante. Eu já estou Legal. utilizando ele, né? E eu gosto, as pessoas mais próximas, quando me viram nesse processo, eu falei para eles, olha, eu vou desenvolver, estou desenvolvendo um sistema para eu utilizar. Porque eu sou um bom parâmetro? Porque eu tenho o peso do CFM nas minhas costas. Então, eu já desenvolvo com um padrão que o próprio CFM, ele que siga as normas dele. Então, isso favorece e traz uma estrutura muito boa para qualquer profissional de saúde que queira utilizar, né? E eu já fiz nesse sentido da integralidade. Eu não fiz um prontuário médico, eu fiz um prontuário Sim, eletrônico para profissionais de saúde, onde todos têm a mesma possibilidade de utilização, viu? é bacana. Você tem algumas telas dele aí para. Ah, tem aí, ó. Tenho, já coloquei. Aqui a gente tem o sistema M Gestão e Saúde. Essa é a nossa Uhum, página, a parte de login. Eu tirei aqui alguns prints para mostrar para o pessoal. Nessa tela de login, aí vem a questão do sigilo, que eu estava falando. Você tem o seu acesso, já entra uma assinatura eletrônica, né, que é a questão da senha. É um acesso individual. Você só tem acesso aos seus pacientes cadastrados, né? Eu não tenho acesso ao paciente que outra pessoa cadastrou, não. Então, aí já entra a questão do sigilo, certo? Ah, mas é o mesmo paciente meu e seu. Então, você vai cadastrar novamente ele para você e eu cadastro para mim. Cada um tem o seu cadastro, que é para dar essa garantia. E aí, aqui dentro, a gente tem a possibilidade de adicionar novos pacientes, a questão de gerenciamento, então, agenda. Eu botei um sistema de agendamento embutido dentro do processo.
para ir além dessa questão só do registro, né? Controle, protocolos. Então, você quer deixar um modelo seu de contrato, você quer deixar um modelo seu de estudo, de relatório, você pode colocar nessa aba de protocolos, você pode gerar PDFs, você pode assinar eletronicamente seus contratos dentro do sistema. Então, eu já deixei de uma forma bem tranquila nesse processo. A gente tem aqui a parte de fichas clínicas para você ver o que foi que você escreveu. A ficha clínica digital, nessa aba, é onde eu coloco a possibilidade de você estar baixando em PDF e assinando eletronicamente, né? Daí a importância de você ter um certificado, né? O certificado digital. Você pode fazer o uso da plataforma, por enquanto, você pode fazer ela deixando os arquivos vão ficar todos salvos, e depois, quando você conseguir e tiver o seu certificado digital, você pode estar voltando e assinando tranquilamente, certo? Então, isso é bem tranquilo. E a questão de documentos é onde a gente envia por exemplo, você já tem um prontuário físico de um paciente. E aí você quer guardá-lo na nuvem, aqui no sistema. Você escaneia ele, transforma em PDF e sobe para a plataforma. Então, quando você subir para a plataforma, você assina ele digitalmente, como a gente falou, com o Board ID, e aí ele já fica válido juridicamente e você pode ficar tranquilo aí nos próximos anos de que, se precisar, você pode baixá-lo novamente, só que agora com o certificado. Então, você tem um histórico, o paciente passa por você já há um ano. Então, ele já passou várias vezes com você. E aí, caso você precise fazer um estudo de caso, por exemplo, isso não precisa estar em um consultório, justamente. Você de casa mesmo, de qualquer lugar, você só precisa de um celular, smartphone, né? E acesso à internet, somente. Então, hoje, com os dados móveis, inclusive, quando eu faço atendimento domiciliar, eu faço diretamente pelo celular. Então, eu vou, faço o meu atendimento, faço o registro das informações no próprio celular, já salvo, eu já posso validar lá na mesma hora, entendeu? Então, hoje, a gente tem muita coisa para nos auxiliar, né, com esse processo de informatização, de avanço da tecnologia, e a gente tem que estar acompanhando, estudando e estar aberto, né? Se a gente não tiver aberto à mudança, complica a situação. Não, Pronto. verdade. Resumiu bem. É bem isso. A gente tem que estar aberto à mudança e evoluir, né? Seguir adiante. Pronto. Pois é, eu gostaria de agradecer, né, aqui a equipe da Solute, na pessoa de Leandro, né? Sempre foram muito prestativos comigo desde o início, desde o suporte para eu tirar o meu certificado digital, que aí já tem, acho que vai fazer 2 anos que eu tirei o meu certificado. Com esse certificado, eu já fiz muita receita. Eu já atendi muitos pacientes antes mesmo de eu pensar em ter o meu prontuário eletrônico, né? E a Solute, ela veio só a possibilitar que eu tivesse, né? Que tornasse realidade a criação desse prontuário, né? E eu gostaria aqui essa tela, para quem não conhece, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu estou nessa foto. Olha eu aqui. Assim, Pronto. Isso aqui é em Bodocó, Pernambuco. Eu sou de Bodocó, do interior, né? Eu falo isso com muito orgulho. A Pedra do Claranã, para quem não conhece, pode botar aí no Google, pedradoclaranã.com. Inclusive, fui eu que fiz o site, né? Vocês podem tá pesquisando, que é um ponto turístico maravilhoso, tá entrando na rota do turismo de Pernambuco, né? É a minha família Araújo que está lá à frente, a gente faz com muito amor. Eu saio aqui da medicina, eu tiro o jaleco, eu tiro tudo e vou para lá, andar nas trilhas, ajudar em restaurante, eu viro garçom, então eu saio, eu faço tudo, né? Então eu sou muito grato
Eu sempre vi que a gente precisa estar junto para seguir em frente, então por isso que eu trabalho em parceria, né? Agradeço novamente aqui a Solute e espero que nós tenhamos novos encontros aí à frente. Marco, em nome da Saúde, quero agradecer a oportunidade de fazer esse trabalho junto com você. Pode ter certeza que, depender da gente, aí essa parceria vai seguir por longos anos, né? Tu está em Pernambuco, é isso, né? Isso, Petrolina, agora, no momento. Petrolina. Então, nós temos um vendedor no Pernambuco, tá? Até para te auxiliar depois aí, fazer um contato, te visitar. E a gente está muito feliz com a parceria, né? Com essa proximidade que a gente está conquistando aí junto com você. E torce para que vocês cresçam aí, que a ferramenta alcance patamares muito altos. Acho que tem tudo para dar muito certo, né? Agradecemos mesmo a oportunidade.